Queridos amigos, bem-vindos a mais um encontro. Hoje à noite a apresentadora vai ser a Leili, que gentilmente aceitou apresentar um tema sobre as casas de adoração. Olhando a história dos templos, né, a história das casas de adoração, a gente se vê no meio de um momento tão maravilhoso, né? A gente realmente está vivendo uma nova etapa com as casas de adoração nacional, com as casas de adorações locais, e de repente vem um projeto arquitetônico, daqui a pouco tem outra coisa acontecendo e a gente fica, uau! É realmente uma bênção tão incrível. Tem esse livro aqui que chama A Instituição do Madagascar, uma fonte muito interessante para entender realmente toda a sabedoria dos textos sagrados relacionados às casas de adoração, né? O que elas representam hoje e o que elas vão representar no futuro. Alguém gostaria de ler essa primeira frase? Posso ler, Leili? Por favor. As casas de adoração Bahá'í simbolizam, de acordo com os ensinamentos da fé Bahá'í, a unidade de Deus, unidade de todos os seus manifestantes, a unidade da humanidade. Visa resgatar o aspecto transcendental dos seres humanos, através da celebração e reverência ao Criador. Que mensagem fantástica! O aspecto transcendental dos seres humanos. Realmente nós somos muito mais do que a gente tende a ver quando, né, ouve o jornal. Nós somos realmente seres com um potencial, com um objetivo muito mais digno, muito mais elevado. E as Escrituras oferecem esses lugares como visões, né, de celebração, reverência ao Criador. Realmente temos o privilégio de poder, né, em cada continente e cada vez mais em lugares que podem ser bem mais próximos de onde nós moramos, né? A oportunidade de conhecer uma dessas casas de adoração. A casa de adoração de Bomet, eu acredito que vários amigos aqui conhecem pessoalmente e devem ter histórias e devem poder passar uma hora falando só sobre a casa de adoração de Bomet. Mas, claro, a pedra fundamental que foi colocada por Abdu'l-Bahá, né, é um marco único dessa casa de adoração. E a pedra fundamental está visível a todos que vão à casa de adoração. O centro de visitação, que foi aberto alguns anos atrás, permite que o lugar agora possa ter os espaços para conversar, os espaços para mostrar todo o processo de comunidade, né, de crescimento de comunidade, de envolvimento comunitário que está acontecendo na comunidade Bahá'í dos Estados Unidos, mas também do mundo. Então, comprem as suas passagens, vale a pena. Para quem não vai há alguns anos, a beleza do templo, claro, mas também agora uma belíssima casa de adoração. Para os que conhecem um pouco a história, essa casa de adoração demorou 50 anos para ser construída. Então, realmente foi um início, né, bem demorado e complexo para uma comunidade Bahá'í muito pequena, que foi designada por Abdu'l-Bahá com essa responsabilidade. A Corinne True recebeu aí a guia de realmente ser o coração desse processo, uma mãe que morava ali pertinho, apaixonada pela fé, dedicada pela fé e depois se tornou mão da causa, foi colocada como, né, a pessoa que ia realmente se dedicar à concretização, né? Aí você tem as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, você tem um período de 10 anos. Existem histórias interessantes, porque como é que foi decidido qual ia ser o design, né?
finalmente, acho que foi a Convenção Nacional de 1922, foi quando eles votaram, como comunidade Bahá'í, qual seria o design. E foi unânime, né, a escolha desse design. Mas teve um período aí, se eu não sei lhe dizer exatamente os anos, mas teve um período de 10 anos em que tinha uma parte feita e passaram 10 anos, porque você tinha que juntar muito dinheiro para continuar, para poder seguir com a construção e chegar à cúpula fantástica, uma arquitetura inovadora e fantástica. Então, foi um projeto de 50 anos, né, que acompanhou o crescimento da fé nos Estados Unidos, acompanhou a saída de Bahá'ís para o mundo todo, né, levando aí, talvez, a oportunidade de ter ido ao templo. A sabedoria que jaz no construir-se tais edifícios é que em cada hora o povo saberia que é tempo de reunir-se, e assim todos se congregariam e com perfeita harmonia entre si devotar-se-iam à oração. Como resultado de tal reunião, a unidade e o afeto haverão de crescer e florescer no coração humano. Casas de adoração Bahá'í, em árabe, Mashreq al-Askar, é a designação de um templo da fé Bahá'í. Os ensinamentos da religião atribuem que estes templos devem ser construídos próximos às dependências dedicadas ao desenvolvimento social, humanitário, educacional e científico. Embora ainda nenhum desses templos tenha sido construído nesta expansão. Então, olha a visão aí. O lugar onde podem vir e juntos orarem, mas também que vai se agregar a esse espaço. Eu acredito que em alguns dos templos locais ou nacionais já existe um pouco de estrutura adjacente. O próprio templo dos Estados Unidos tem alguns prédios, algumas coisas. Eu acho que uma modesta tentativa de começar a executar essa visão. Serviços que vão ajudar aos que estão sofrendo, são pobres, aos que necessitam de consolo, aos que necessitam de educação. Todas essas coisas vão se agregar mais e mais a esses espaços de adoração. À medida que eles vão crescendo, à medida que a comunidade vai se tornando cada vez mais local, cada vez mais dos indivíduos dali mesmo, dos indivíduos que cresceram ali, dos indivíduos que estão vendo o seu papel como protagonistas, né? Que estão vendo a sua contribuição a esse processo do avanço da civilização. Então, é fantástico ver o que já existe, mas também não esquecer o que vai vir. Os escritos da fé Bahá'í associam os templos Bahá'ís com a construção de um complexo de edificações ao redor, que visam o benefício e o progresso humano, tais como hospitais, escolas, orfanatos, universidades e outros. A simplicidade e a beleza. É realmente só uma foto já traz uma paz, já traz uma sensação de tranquilidade, de reverência, de adoração. Algumas características arquitetônicas também são próprias, né, das guias que a gente tem em relação às casas de adoração. Então, se alguém quiser ler esse slide para mim, eu agradeço. Características arquitetônicas. Os escritos da fé Bahá'í, relativos à estrutura dos templos Bahá'ís, definem que estes devem possuir duas características básicas: possuir 9 entradas e um domo central no topo. Atualmente, todos os templos Bahá'ís, até então construídos, possuem apenas uma sala, sem divisão, sob o domo, e os assentos do auditório são voltados para o santuário de Baha'u'lláh, em Acre, Israel.
É comum que ao redor destes templos se cultivem plantas e árvores. Outras características da arquitetura, tais como o design e materiais, são de acordo com a cultura local. Obrigada, Chico. As casas de adoração são abertas ao público e são exclusivamente dedicadas à oração e meditação, sendo proibida qualquer tipo de culto ou sermão. É permitido somente a leitura de escrituras consideradas sagradas. Pessoas de todas as religiões podem recitar orações de seus livros sagrados. As reuniões barrais não ocorrem nesses templos, mas nas sedes ou construções adjacentes. Existem vídeos lindíssimos que falam como a construção desse templo uniu a comunidade. Existe um trabalho de trançar essas placas de metal, não sei, dentro de um estilo de um trançado local. E como, quando foi determinado que ia se fazer isso, realmente teve a oportunidade de juntar a comunidade e fazer esse projeto junto para o embelezamento da estrutura do templo. Essa é uma foto da Casa de Adoração da República Democrática do Congo. A reverberação das melodias das palavras de Deus. Aspectos essenciais da fé e unidos e estimulados por essas edificações maravilhosas. Essa luz são lugares para a humanidade. São lugares para todos se sentirem bem-vindos e sentirem que tem esse consolo, sentirem que tem a bênção de estar naquele lugar, como amigos, como seres humanos, poder saber que o mundo tem esses lugares e cada vez mais vai ter esses espaços para o serviço, para a adoração. É um consolo muito grande. Uma das características, né, das casas de adoração é que elas têm 9 portas, 9 entradas, elas têm uma construção meio que se aproxima de uma forma circular, né? E todas elas têm essas características arquitetônicas. Casas de adoração mais belas, né, arquitetonicamente falando, é a da Índia, que tem essa maravilhosa forma de uma flor de lótus, que é uma coisa extraordinária. O Templo da Índia é um excelente exemplo de um lugar que se tornou uma representação, né, de todo um país. A quantidade de visitantes é fantástica. Sobre essa casa de adoração no Chile, que foi inaugurada alguns anos atrás. E nessa pessoa que estava explicando, né, durante a fase da construção, eles estavam fazendo uma estimativa da quantidade de visitantes diários para esse templo. Aí eles calcularam, projetaram, etc, e chegaram ao número, olha, nós achamos que assim, deve cerca de 300, 350 visitantes por dia, é mais ou menos um número razoável, né? E assim a construção foi progredindo até a inauguração. O que eles não sabiam é que esses visitantes, né, iam ser não assim 300, 350, mas mais assim 3.500, 4.000 visitantes por dia. É uma característica, né, das casas de adoração que elas atraem muitas pessoas. É a casa de adoração que representa o nosso continente. E realmente foi um amor de todo o continente, essa casa de adoração. Então, eu tenho certeza que, se não nesse grupo, próxima vez que você estiver entre amigos barrais, você vai encontrar alguém que esteve lá ou na inauguração ou desde daquele momento. Eu conheci várias pessoas que vieram de Chicago ou moraram em Chicago e tiveram a oportunidade de conhecer o templo. Além de conhecer visualmente, né, as pessoas têm esse reconhecimento que o templo ele traz espiritualidade na região em que ele é situado, né? Agora, em relação aos templos, uma coisa que me encanta muito é a visão do futuro com o templo, porque até onde eu entendi, o templo
vai haver em todas as cidades e todas as aldeias. E vai ser o centro da vida comunitária. Isso quer dizer que, então, as pessoas vão levantar de manhã e irão ao templo, que vai estar perto deles, não é? Para fazer suas orações. E, terminando as suas orações, vão poder sair e servir naquelas obras que estarão em volta do templo, cada um de acordo com sua especialidade, se é médico, se é dentista, enfim, se é educador, se é qualquer assim, profissão que tenha, vai ter uma maneira de poder servir logo ali mesmo, após a oração e a adoração, também fazer o serviço que precisa ser feito e então ir para seu próprio trabalho e sua vida diária. Assistindo um programa de turismo, eu vi o templo dos Estados Unidos Bahá'í, e daquele dia em diante, eu até me arrepiei todo agora, eu procurei saber o que era a religião Bahá'í, me apaixonei pela fé Bahá'í, me declarei Bahá'í. Abdu'l-Bahá falou que no futuro vai ter 100.000 templos no mundo. E uma coisa muito interessante para mim, quando eu me tornei Bahá'í, foi realmente no templo perto de Chicago, não? Eles ler as escrituras sagradas de todas as religiões, de todos os profetas. É uma coisa realmente para chamar todas as pessoas para sentir essa unidade de religião verdadeira. Religião só tem um. Tem vários capítulos, mas só tem um. Mesma coisa durante todos os anos de vida da humanidade.